Olá, vou falar um pouco para vocês sobre citometria de fluxo. A citometria de fluxo foi desenvolvida inicialmente em 1954 por Wallace Coulter, numa técnica onde se queria analisar uma suspensão de células complexas passando por um feixe hídrico, né, e acoplar esse feixe hídrico a um contador de eventos de células. Então, esse equipamento ele consegue detectar rapidamente fluorescências relativas, além de tamanho e granulosidade de células individuais numa suspensão complexa de células. Também é capaz de determinar o número de células que expressam marcadores, que expressam moléculas marcadas com fluorescência, e a quantidade de fluorescência emitida por cada uma das células, além de ser capaz de analisar simultaneamente a expressão de diversos marcadores em combinações diferentes de moléculas com fluorocromos diferentes. Bem, o citômetro de fluxo ele é composto por três sistemas: o sistema fluídico, o sistema óptico e o sistema eletrônico. No sistema fluídico, a gente pode ver que essa suspensão complexa de células ela vai passar por um canal que vai se afunilando até chegar ao momento em que as células passam individualmente pelo canal. E aí essas células vão passar por uma região onde vai incidir o laser, que está ali no sistema óptico, né, que representa uma parte do sistema óptico. Então, os equipamentos podem ter diferentes números de lasers. Então, aqui é representado um equipamento com 2 lasers que incidem numa lente, passam por essa lente e vão incidir em célula a célula que passa pelo esse fluido. Esse sistema óptico ele também é composto por filtros e também detectores que vão detectar as fluorescências e também parâmetros como tamanho e granulosidade. Como é que a gente analisa isso, né? A gente analisa essa fluorescência que é detectada pelos fotomultiplicadores, porque existe um sistema eletrônico que consegue converter essa informação em dados digitais que são transferidos para o computador, e a gente possui alguns softwares diferentes que conseguem avaliar esse tipo de informação. Bom, então aqui o exemplo de 3 citômetros de fluxos diferentes. Esses citômetros, eles também são conhecidos como FACS, né, um nome comum, a gente usa esse nome que seria o sinônimo de citômetro de fluxo, e essa sigla vem de Fluorescence Activated Cell Scanning or Sorting, ou seja, o rastreamento de células ativadas por fluorescência e também o isolamento das células ativadas por fluorescência. Então aqui o exemplo de um fax Calibur, que pode ter de 1 a 2 lasers, e ele é capaz de, então, possuindo 2 lasers, avaliar até 4 fluorescências diferentes, mais os parâmetros de tamanho e granulosidade. A gente vê que esse é um equipamento bem antigo, um dos primeiros equipamentos que teve no mercado, e ele é bastante grande quando comparado aqui ao computador, e hoje a gente tem fornecido pela mesma empresa, a BD, um equipamento bem menor, mas que tem a mesma capacidade de ter 2 lasers, avaliar 4 fluorocromos diferentes e também os parâmetros de tamanho e granulosidade. Esses 2 equipamentos, eles apenas avaliam as fluorescências das células, mas eles não conseguem fazer o isolamento celular, ou seja, o sorting. Para isso precisa-se de outros equipamentos, como por exemplo o Faxaria, representado aqui nessa figura. E o Faxaria ele consegue não só avaliar a fluorescência das células, como separar, isolar as células de acordo com as fluorescências que elas emitem. Bem, então os 2 principais parâmetros que a gente tem em qualquer equipamento, em qualquer citômetro de fluxo, são o tamanho do evento e a complexidade ou granulosidade desse evento. Quando a célula vai passando por aquele sistema fluídico que eu falei anteriormente, ela vai chegar a um ponto em que o laser vai incidir nela e quanto maior a célula, maior a sombra que essa célula vai proporcionar, né, e maior o tamanho ou forward scatter, que é uma terminologia para tamanho da célula, né? Então tamanho ou forward scatter é o FSC. Além disso, então a gente vê aqui, ó, o forward scatter é bem aqui na linha, né, do nosso parâmetro de tamanho. E a gente pode ver que o outro parâmetro, que é o side scatter ou complexidade e granulosidade, ele vai acontecer porque
a célula complexa, né, que muito granulosa, quando ela tem muitas vesículas ou muitos grânulos intracelulares, ela vai refratar mais a luz que incide nela, e aí esse parâmetro é avaliado aqui pelo detector de granulosidade, de acordo com a complexidade da célula. Quanto mais complexa, mais granulosa a célula, por exemplo, maior o side scatter, o valor de side scatter ou SSC. Então, só com esses dois parâmetros, a gente já consegue distinguir 3 grandes populações de acordo com tamanho e granulosidade num gráfico chamado de dot plot, onde cada um desses pontos aqui é uma célula. E a gente pode ver, então, que essa população aqui, que é uma população bastante pequena e pouco granulosa, né, ela fica aqui embaixo, ela se acumula aqui embaixo. Essa população tem mais ou menos o mesmo tamanho, talvez um pouco maior do que a população de linfócitos, que seria a população de monócitos, e é mais granulosa, então ela fica um pouco mais acima aqui no gráfico. E aqui em cima a gente vê uma população grande de polimorfonucleares, que pode incluir eosinófilos, neutrófilos, alguns mastócitos, que são células maiores, né? Então aqui no gráfico elas apresentam um tamanho maior, e também muito mais granulosas do que as outras duas células. Então, só com esses dois parâmetros, sem marcar com nenhum fluorocromo as células, a gente já consegue discernir essas 3 populações. Se a gente utilizar um fluorocromo, a gente consegue detectar a intensidade de fluorescência que se associa a cada célula. Então, a gente pode ter uma célula com menos fluorocromo, com menos marcadores fluorescentes, e uma outra célula com mais marcadores fluorescentes. Quando essas células passarem lá pelo laser, elas vão ser excitadas, se elas tiverem os fluorocromos, vão emitir a fluorescência, e essa fluorescência vai ser detectada pelo fotomultiplicador, correspondente a essa fluorescência. E a gente pode ver, então, separar nesse gráfico aqui populações que têm muitos eventos com pouca fluorescência, ou seja, essa população aqui, e uma população com muita fluorescência, são muitos eventos, a mesma quantidade da outra, mas com muita fluorescência, que seria essa população aqui. Se a gente tiver, por exemplo, uma grande quantidade dessas células e uma baixa quantidade dessas células, esse histograma vai parecer com esse histograma aqui embaixo. Então, um alto pico de células com baixa fluorescência e um baixo pico de células com muita fluorescência. Se a gente tiver na população complexa o oposto, ou seja, muitas células com muita fluorescência e poucas com pouca fluorescência, a gente vai ver um histograma como esse. Poucas células com pouca fluorescência e muitas células com muita fluorescência. Se a gente utilizar 2 fluorocromos diferentes para marcar estruturas diferentes dentro da célula que você quer avaliar, o que a gente pode ver é as células expressando os 2 marcadores. Então, quando essa célula passar pelo laser, ela vai emitir fluorescências que vão ser detectadas por 2 fotomultiplicadores diferentes. E isso vai fazer com que o computador entenda que a gente pode ter células, né, com uma fluorescência só, com a verde, só com a vermelha ou com as duas. E a gente pode separar essas células num gráfico chamado dot plot, onde a gente tem cada evento sendo uma célula, novamente, mas aqui ao invés de estar verificando tamanho por granulosidade, a gente está vendo fluorescência 2 por fluorescência 1. Ou seja, aqui a gente tem uma população que só expressa fluorescência 1, aqui a gente tem uma população que só expressa fluorescência 2, e aqui a gente tem uma população duplo positiva expressando as 2 fluorescências. Aqui embaixo, uma população pequena que não expressa nenhuma das 2 fluorescências, que seria a duplo negativa. Então, dessa forma, a gente consegue avaliar 2 fluorocromos numa única população e com a evolução dos equipamentos, né, na verdade, cada vez mais, os equipamentos mais simples conseguem avaliar até 3 fluorescências, e para isso a gente precisaria fazer a análise de um histograma e depois puxar uma população específica do histograma para avaliar pelo dot plot, ou avaliar um dot plot com 2 fluorescências e depois avaliar, puxando essa população às próximas fluorescências. Bem, para utilizar essa técnica, a gente precisa de controles, até porque o equipamento precisa entender o que é positivo e o que é negativo. Então, para isso, a gente utiliza um grupo de células que são marcadas com um anticorpo fluorescente, mas esse anticorpo é chamado de anticorpo não relevante, porque é uma imunoglobulina que não se liga a nenhuma estrutura específica que a gente está procurando naquela célula. E então, a gente coloca esse anticorpo, esse controle isotípico, né, junto com a população celular que a gente está avaliando. Então, a gente tem 2 poços, 2 tubos. Um em que a gente avalia a população que está marcada com o controle isotípico e o outro com
os marcadores de fluorescência que a gente quer realmente avaliar, com os anticorpos que se ligam às estruturas que a gente quer reconhecer. Então, nesse que é o controle negativo, a gente vai ver um pico de células que não expressam alta intensidade de fluorescência, que não apresentam alta intensidade de fluorescência. E aí a gente pode configurar isso no computador, colocando esse pico mais para a esquerda, mais para a direita, e o que a gente faz é um padrão em que essa população ela não pode dar mais do que 2% na expressão da fluorescência, na intensidade de fluorescência que a gente está querendo avaliar. E aí depois a gente pode avaliar o nosso tubo de células que tem os marcadores que a gente quer reconhecer, e pode fazer um overlay, uma sobreposição dessas duas análises. A gente teria aqui, então, a análise da população com um marcador específico, e a gente pode ver que essa população tem muito mais expressão, muito mais intensidade de fluorescência do que a população controle, né? E a gente pode encontrar populações que têm muita intensidade de fluorescência, ou seja, muito mais para a direita, e aí a gente pode reconhecer que 100% dessa população é fluorescente para aquele marcador, ou a gente pode ter populações que estão mais um pouco para a esquerda, e em que, quando a gente utiliza esse marcador, a gente vai ver que apenas 50% dessa população expressa efetivamente essa intensidade de fluorescência. Se a gente quiser não só identificar o percentual de células com a fluorescência, mas identificar a intensidade média da fluorescência naquela população para avaliar esses valores e calcular a diferença dessas populações, a gente pode utilizar esse parâmetro chamado de MFI, no qual ele identifica em que local essa população está, ou seja, se a população está num ponto mais alto do seu gráfico, onde ele teria então maior intensidade de fluorescência, ou num ponto mais baixo. E aí ele te dá o valor da intensidade média de fluorescência. A gente pode reparar aqui que a intensidade média da fluorescência dessa população aqui em torno de 10, dessa daqui em torno de 50. A gente compara numericamente esses valores e a gente consegue ter diferenças e entender que essas duas populações podem realmente ser diferentes. Bem, é muito importante quando a gente começa a fazer esse tipo de ensaio que a gente se lembre que nem todos os lasers vão excitar todos os fluorocromos que existem no mercado. Então os lasers eles têm uma faixa de capacidade de excitação de fluorocromos. E também os fotomultiplicadores que a gente está usando com os filtros, né, acoplados a eles também vão reconhecer emissões de fluorescências específicas. Então, quando a gente vai começar a fazer o ensaio, a gente precisa levar isso em consideração para comprar anticorpos que tenham fluorocromos ou comprar marcadores que tenham fluorocromos que podem ser reconhecidos pelos filtros e fotomultiplicadores que existem naquele equipamento que você vai utilizar e também identificar quais são os lasers que o equipamento possui. Então a gente vê aqui que o laser argônio, né, ele vai excitar esses fluorocromos, aqui está a curva de excitação desses fluorocromos, e aqui a curva de emissão, do espectro de emissão desses fluorocromos. E a gente pode ver, então, que a gente precisa de filtros que reconheçam essa curva de emissão específica desse fluorocromo. Isso é bastante importante, né? Reconhecer os fluorocromos que você está utilizando e o equipamento que você vai utilizar. Bem, eu falei também que os equipamentos eles são capazes de isolar as células, né? Então, além de reconhecer células marcadas com fluorocromos e reconhecer uma suspensão complexa, 11 parâmetros mais até, tem equipamentos que reconhecem muito mais parâmetros, 13, 15, 16, 17 parâmetros diferentes associados a fluorocromos diferentes, esse equipamento também consegue separar as populações celulares. Então, se eu estou passando uma população, uma suspensão de células que tem dois marcadores, né? O marcador aqui denominado 1 e o marcador denominado 2, que com esses dois marcadores a gente consegue separar 4 populações de células diferentes. Então, população de célula positiva para o marcador 1 e negativa para o marcador 2, população de célula positiva para o marcador 2 e negativa para o marcador 1, e população de células duplo positivas e também população de célula duplo negativa. A gente pode dizer para o equipamento que a gente quer que quando a célula passe lá naquele feixe de laser, que ele reconheça essas 4 populações distintas e dê cargas diferentes a essas 4 populações para que eles consigam, passando por essas placas de deflexão, essas células consigam se depositar em tubos diferentes e a gente consiga isolar 4 populações distintas para serem futuramente avaliadas.
Bem, então esse equipamento ele pode ser utilizado em diversas formas na pesquisa, mas na área clínica ele é muito utilizado, especialmente para análise de subpopulações linfocíticas, então linfócito TCD4, linfócito TCD8, tem algumas doenças que estão associadas a isso, por exemplo, a AIDS, né, que acontece no paciente infectado por HIV. Uma das características da AIDS, quando a AIDS começa a se manifestar, é a redução de células, de percentual de células CD4 no paciente. E isso é rastreado semestralmente ou anualmente, dependendo da carga viral do paciente, através da citometria de fluxo. Então, o diagnóstico e acompanhamento de HIV é feito através da citometria de fluxo. A análise também de mieloma múltiplo, leucemia, linfomas, que depende da identificação de células que possuem marcadores específicos, né? A gente precisa, para reconhecer, por exemplo, uma célula do mieloma múltiplo, muitas vezes de diversos marcadores, mais de 10 marcadores, para reconhecer que aquela célula específica é uma célula de mieloma. Então, isso é feito através de citometria de fluxo. Detecção de células neoplásicas, não hematopoéticas, quantificação de células-tronco também é feita através de citometria de fluxo. Para a identificação de células-tronco, a gente também precisa de inúmeros marcadores acoplados a fluorescências diferentes, né? E também a avaliação imunológica de pacientes transplantados. Então, para a gente comparar aqui a análise de antigamente, né, um esfregaço celular contendo os leucócitos, né? Então a gente vê as hemácias aqui no fundo, os leucócitos, a gente veria através da microscopia óptica esses diferentes células, que são bastante diferentes e a gente consegue reconhecer. Mas nesse grupo celular, por exemplo, a gente tem diversas células que podem ter essa mesma característica. Então, monócitos, linfócitos T, linfócitos B, células NK, todas elas vão ter esse mesmo perfil celular, essa mesma característica visual da célula. Então a gente precisa lançar a mão de anticorpos conjugados com fluorocromos para identificar especificamente as células que a gente pretende analisar. Então aqui, por exemplo, a gente tem anticorpos acoplados a fluorocromos. Esse anticorpo aqui vai reconhecer o CD4, que vai ser expresso no linfócito CD4. Esse anticorpo aqui vai reconhecer o CD8, que vai ser expresso na célula CD8. E aqui a gente tem uma célula duplo positiva com os dois anticorpos diferentes reconhecendo essa população. Então, se a gente for olhar para o resultado final desse tipo de experimento, a gente vê que só através da granulosidade de tamanho a gente já consegue reconhecer a população de linfócitos, população de monócitos, de granulócitos. A gente também consegue obter o percentual dessas populações dentro da população total de células vivas. E a gente pode pedir para o equipamento para analisar apenas dentro da população de linfócitos quantas células expressam CD8 com fluorocromo PE e quantas expressam CD4 com fluorocromo FITS. E a gente pode ver, então, essa população aqui simples positiva para CD4 FITS, que é em torno de 66%, simples positiva para CD8 PE, que é em torno de 18%, e duplo positiva, que é em torno de 1%. Dessa forma, a gente conseguiria, então, avaliar como estaria a subpopulação de linfócitos T de um determinado indivíduo. Então, a vantagem de utilizar esse método é que, comparado com a microscopia de fluorescência, por exemplo, a citometria de fluxo ela permite uma quantificação muito mais rápida. A leitura de tubos pode acontecer até 1.000 e 2.000 eventos por segundo, então é muito rápido. E permite a quantificação da fluorescência individual de um grande número de células. Permite também análise multiparamétrica rápida em célula a célula e identificação e separação de populações específicas. A gente pode também avaliar a resposta imunológica contra as vacinas e tumores, avaliação hematológica específica de um determinado grupo de células que você queira identificar. Mas a desvantagem é que é um método bastante caro, que exige o treinamento de pessoal especializado, e também o equipamento é muito caro, a manutenção dele é cara, e os reagentes também são bastante caros. Mas muitas das vezes, especialmente na clínica e em centros de referência para identificação de doenças, como eu mencionei anteriormente, como leucemia, mieloma múltiplo, a gente precisa ter esse equipamento funcionando e um pessoal especializado para reconhecer, para diagnosticar populações celulares que não conseguem ser diagnosticadas através da microscopia óptica. Então é isso que eu queria falar para vocês.